Descubra os 4 grandes erros que afastam você de Deus. Você já parou para pensar que existem pecados que, apesar de comuns, desagradam muito a Deus? Neste vídeo, vamos falar sobre 4 pecados graves que precisamos fugir. Acompanhe comigo essa reflexão e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. O primeiro pecado que abordaremos é a mentira. Muitas vezes, subestimamos o impacto da mentira em nossas vidas. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre a gravidade desse erro. Um exemplo marcante encontra-se na história de Ananias e Safira, um casal que decidiu mentir sobre a doação de um terreno para o ministério. Eles retiveram parte do valor da venda e tentaram enganar os apóstolos. A consequência foi severa. Ambos foram confrontados por Pedro e acabaram pagando com suas próprias vidas pelo ato de mentir ao Espírito Santo. Essa narrativa nos mostra como a mentira pode ter desdobramentos trágicos em nossas vidas, não apenas prejudicando os relacionamentos humanos, mas também afastando-nos da presença de Deus. O segundo pecado que vamos abordar é o egoísmo. Muitas vezes, em meio à correria do dia a dia, acabamos nos fechando em nossas próprias necessidades e problemas, esquecendo-nos de estender a mão ao próximo. O egoísmo nos distancia do verdadeiro amor de Deus, pois nos impede de agir com compaixão e solidariedade. Para ilustrar essa questão, podemos refletir sobre a parábola do bom samaritano, onde um samaritano, considerado um ímpio na época, demonstra mais compaixão e amor ao próximo do que os religiosos, sacerdote e levita. Essa história nos ensina que ser cristão vai muito além de palavras e crenças. É necessário agir com amor e misericórdia para com o próximo. Portanto, devemos combater o egoísmo em nossas vidas e buscar imitar o exemplo de Cristo, que se entregou por amor a todos nós. O terceiro pecado que vamos abordar é a inveja. Este sentimento corrosivo pode nos levar a desejos maliciosos e ressentimentos em relação ao sucesso alheio. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da inveja, pois ela não apenas prejudica nossos relacionamentos, mas também revela uma falta de confiança na provisão e no cuidado de Deus em nossas vidas. Um exemplo marcante desse pecado encontra-se na história de Saul e Davi. Saul, movido pela inveja da popularidade e dos feitos de Davi, permitiu que esse sentimento o consumisse a ponto de tentar matar seu companheiro. Essa inveja levou Saul a desobedecer a Deus e abandonar seu propósito para sua vida, resultando em consequências devastadoras para ele e seu reinado. A história de Saul nos ensina que a inveja não apenas afeta nosso relacionamento com os outros, mas também nossa comunhão com Deus. Portanto, devemos vigiar nossos corações e escolher regozijar-nos com as bênçãos concedidas aos outros, reconhecendo que Deus tem um plano único para cada um de nós. O quarto pecado que vamos explorar é a rebeldia. Quantas vezes nos vemos questionando as decisões de Deus, murmurando diante das adversidades ou simplesmente nos recusando a seguir seus planos? A rebeldia pode se manifestar de diversas formas em nossas vidas, seja através da desobediência direta aos mandamentos divinos, da resistência em aceitar a vontade de Deus ou até mesmo da murmuração constante diante das circunstâncias. Um exemplo marcante encontra-se na história dos hebreus no deserto, quando Corá, Datã e Abirão lideraram uma rebelião contra Moisés e Arão. Esses homens questionaram a autoridade estabelecida por Deus e se recusaram a obedecer às orientações divinas. O resultado foi trágico. A terra se abriu e os rebeldes foram engolidos vivos. Essa narrativa nos alerta sobre as consequências devastadoras da rebeldia diante de Deus. Portanto, devemos buscar humildade e submissão à vontade do Senhor em todas as áreas de nossas vidas, reconhecendo que Ele é soberano e conhece o melhor para nós. Vamos aprofundar sobre o pecado da mentira, trazendo à tona um aspecto crucial:
a importância da verdade em nossas vidas. A mentira não é apenas uma distorção dos fatos, mas uma negação da própria essência de Deus, que é a verdade. Quando optamos por mentir, estamos nos afastando do caráter divino e adentrando em um terreno perigoso. Um exemplo marcante na Bíblia é a história de Jacó e Esaú. Jacó enganou seu pai Isaque para obter a bênção que pertencia ao primogênito Esaú. Esse ato de mentira e engano gerou uma série de consequências dolorosas para toda a família de Jacó, resultando em conflitos e separações. A narrativa de Jacó nos alerta sobre os estragos que a mentira pode causar em nossas vidas e nos relacionamentos. Portanto, é essencial cultivar a sinceridade e a transparência em todas as nossas atitudes, buscando refletir a verdade que provém de Deus. O egoísmo é um pecado que muitas vezes passa despercebido em nossas vidas, mas que possui ramificações profundas. Ao contrário do amor altruísta pregado por Cristo, o egoísmo nos leva a priorizar nossos interesses pessoais em detrimento das necessidades dos outros. Um exemplo marcante desse pecado encontra-se na parábola do filho pródigo, onde um dos filhos exige sua parte da herança e abandona o pai em busca de prazeres e satisfações pessoais. Esse comportamento egoísta levou o filho pródigo à ruína, à fome e ao arrependimento. A história nos ensina que a busca desenfreada por autossatisfação pode nos afastar da presença de Deus e nos levar a consequências desastrosas. Portanto, devemos refletir sobre nossas atitudes e buscar viver em amor e generosidade para com o próximo, seguindo o exemplo de Cristo. A inveja é um sentimento que pode corroer nossos corações e nos afastar da vontade de Deus. Em muitos casos, a inveja surge da falta de contentamento com aquilo que temos e da comparação constante com a vida e as conquistas alheias. Na Bíblia, encontramos o relato de Caim e Abel, dois irmãos cujas ofertas ao Senhor foram aceitas de maneiras diferentes. Caim, movido pela inveja da aceitação de Abel por parte de Deus, deixou-se dominar por esse sentimento nefasto. A inveja levou Caim a cometer o terrível ato de assassinar seu próprio irmão, revelando as consequências trágicas desse pecado em sua vida. A história de Caim e Abel nos alerta sobre os perigos da inveja e nos convida a cultivar a gratidão e a celebração pelas bênçãos alheias, em vez de permitir que o ressentimento tome conta de nossos corações. Vamos explorar o pecado da rebeldia por meio do exemplo marcante de Corá, Datã e Abirão. Esses homens desafiaram a autoridade estabelecida por Deus ao se rebelarem contra Moisés e Arão no deserto. Movidos pela insatisfação e pelo orgulho, eles questionaram a liderança divina e se recusaram a obedecer às orientações dadas. A rebeldia desses indivíduos não apenas refletiu uma falta de confiança na soberania de Deus, mas também revelou um coração endurecido pela desobediência. O resultado dessa atitude foi trágico. A terra se abriu e os rebeldes foram engolidos vivos, demonstrando as severas consequências da rebelião contra o Senhor. Essa história nos alerta sobre os perigos da rebeldia em nossas vidas, ressaltando a importância da submissão e da humildade diante do plano divino. Vamos abordar o pecado da prepotência. Muitas vezes nos deixamos levar pela arrogância e pela prepotência, acreditando que somos superiores aos outros e que nossas opiniões e vontades devem prevalecer a todo custo. Esse pecado nos afasta da humildade e da compaixão, pois nos impede de reconhecer a nossa própria limitação e a dignidade do próximo. Um exemplo marcante desse pecado encontra-se na história de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor era um monarca poderoso e bem-sucedido, mas caiu em desgraça ao se orgulhar de suas conquistas e se recusar a reconhecer a soberania de Deus sobre sua vida.
Em um momento de extrema prepotência, ele desafiou o Senhor e foi punido com a loucura e o afastamento do trono. A história de Nabucodonosor nos alerta sobre os perigos da prepotência e nos convida a cultivar a humildade diante de Deus e dos outros, reconhecendo que toda honra e glória pertencem ao Altíssimo. Por fim, ao refletirmos sobre os 4 pecados que desagradam a Deus, é essencial lembrar que o arrependimento e a transformação são possíveis para todos nós. Mesmo diante de nossas falhas e fraquezas, a misericórdia divina se estende a cada um que reconhece seus erros e busca uma vida em conformidade com os princípios do Senhor. O caminho da redenção passa pelo reconhecimento sincero de nossos pecados, pela humildade em aceitar a correção e pela disposição de mudar de atitude. Deus nos ama incondicionalmente e deseja nos ver vivendo em comunhão plena com Ele. Portanto, não hesite em buscar o perdão divino e em trilhar um caminho de santidade e retidão. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, guiando seus passos rumo à verdadeira liberdade em Cristo. Se você se identificou com algum desses pecados, não perca tempo. Busque se arrepender e mudar sua conduta. Deus te ama e quer te ver vivendo em comunhão com Ele. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos edificantes. Que Deus te abençoe grandemente.